Fala pessoal, em um clássico com um grande público no Mineirão, Cruzeiro e Atlético ficaram no empate 0 a 0 na noite desse domingo. Vamos para mais um corte que estou trazendo aqui para vocês com os comentaristas da ESPN do Sport Center fazendo uma análise desse clássico que foi muito pegado e teve alguns cartões amarelos. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cabuloso já deixe seu like, se inscreva no canal e se você ainda não é um inscrito do canal, já se inscreva e já deixe nos comentários sua opinião sobre esse clássico entre Cruzeiro e Atlético. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Zinho, o último clássico a terminar, agora há pouquinho no Mineirão, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. Boa noite! É possível se ter uma boa noite depois do que você viu do jogo de Belo Horizonte? Olha, pra gente sim, né? Eu vou concordar com você, né? É um prazer estar com você e com o fã de esporte nessa última hora. E já desejo também uma semana abençoada, maravilhosa. Agora, se a gente for olhar para os jogos, meu amigo Plihal, foi difícil, hein? É porque a gente vai trabalhar, nós temos que assistir, temos que estudar, temos que analisar, para aqui a gente debater com o fã de esporte. Mas foi doído, eu não gostei dos clássicos, né? Vou plagiar o nosso amigo Vanderlei Luxemburgo. A vontade de perder tira a vontade de ganhar, né? Porque tá todo mundo ali marcando, né? Se cuidando, a rivalidade, a pressão, a exigência, né? Olhar para a tabela, para tudo que está acontecendo. Então eu particularmente não vi tecnicamente bons jogos, aqueles jogos com emoção, como você falou, goleiro fazendo grande defesa. Teve uma aqui, outra ali, mas pouco para os elencos desses clássicos, né? A gente está falando de Corinthians e Santos, Flamengo e Botafogo, e principalmente Cruzeiro e Atlético, esse último agora. Eu estava com a expectativa muito maior de um jogo muito melhor. Teve empenho, dedicação, suaram a camisa, correram, brigaram, lutaram, mas qualidade, volume de jogo, grandes chances, aquele jogo bonito, ficou devendo. A gente acompanha aí os melhores momentos deste empate sem gols no Mineirão. Vimos ali no comecinho o Atlético perdendo logo de cara o Guilherme Arana machucado, Zinho. O Gabriel Menino acabou entrando no lugar do Arana e na metade do segundo tempo saindo também machucado. Ninguém escapa dessa maratona insana de jogos. Isso é um motivo sim, de repente, do baixo rendimento em alguns jogos, né? Durante o mês de semana, né, envolvido aí com Sul-Americana, com Libertadores, o mata-mata, a pressão, tentar buscar a classificação, há um foco e uma aplicação, uma concentração muito maior nessas competições e, de repente, o Campeonato Brasileiro, com esse volume de jogos, né, que as equipes estão tendo, o nível cai, né, fisicamente atrapalha sim. E, infelizmente, para piorar, é contusão. Porque aí é desfalque, é problema para o treinador, tem que repor, tem que tentar buscar solução dentro de um jogo. Você vê, entra o Gabriel Menino, que não é a função dele, uma lateral esquerda, é que o Rubens baixa, né, vira um lateral esquerdo, ele vai mais para frente um pouquinho, mas sai machucado também. Então prejudica muito o jogo, né, a qualidade do jogo. Então a gente vê um jogo mais truncado, mais tático do que um jogo técnico e com a qualidade que esses jogadores têm, né, para demonstrar. A maioria das oportunidades do time mandante hoje, o Faro Sport pode perceber pelas imagens, o Mineirão pintado de azul, mas no segundo tempo o Atlético deu uma reagida, também colocou as manguinhas de fora, né, Zinho? Sim, até por esse motivo, né, o mando de campo do Cruzeiro, o Mineirão, a casa do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro. Um momento, a gente vê agora o Gabigol que entra no jogo, né? A torcida pede pelo Gabigol. Eu acho até que o Leonardo Jardim, ele demora um pouco de colocar o Gabigol no jogo. Não tem sido a primeira vez que isso acontece. Ele teve a sorte contra o Flamengo, o Gabigol entra bem no finalzinho, faltava, se não me engano, 3, 4 minutos para acabar o jogo e acontece um pênalti que o Gabigol perde e no rebote faz o gol. Mas não é toda hora que vai acontecer isso. Eu acho que assim, o jogo está 0-0, você está mandando no jogo. O Cruzeiro, ele assim, não teve chances claríssimas, mas ele teve mais posse de bola, ele teve mais presença no ataque. Quem propôs o jogo, quem tomou a iniciativa do jogo foi o Cruzeiro.
O Cuca hoje baixou as linhas, foi um jogo mais reativo, compactou o time, aceitou essa coisa de estar jogando fora de casa. Era em Minas, o Atlético é de Minas, mas era no campo do Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro. Ele realmente segurou, marcou, fechou, teve os problemas das contusões no jogo também, mas assim, arriscou nos contra-ataques. A velocidade do Rony, depois quando entrou o Júnior Santos, o Hulk não fez um grande jogo, o Scarpa também não, enfim... O Cruzeiro propôs o jogo. Aí eu acho que o treinador tem um atacante, que tem aquela estrela, né? Que é aquele cara do gol. Não vive o seu melhor momento. Mas ele vai viver como o seu melhor momento? Jogando. Se o Cruzeiro estivesse voando, sobrando, criando chance, já fez gol no jogo, tudo bem. Mas estava precisando de quê no jogo, né, o Plihal? Estava precisando de fazer gol, de criar chances ofensivas. Eu acho que ele demora um pouco para colocar o Gabigol. E dá pinta, né, Zinho? Lembrando ao Fora Esporte que daqui a pouquinho a gente vai ter as entrevistas dos treinadores Leonardo Jardim e Cuca dentro desse Sport Center e, se possível, também a palavra de alguns jogadores que participaram do Clássico. Ainda em cima do Gabigol, dá toda a pinta de que ele será esse jogador até o final da temporada. O jogador de ir entrando na metade do segundo tempo, hoje até menos do que isso. Jogou por 10 minutos. Você consegue enxergar, primeiro, reação do Gabigol para mudar essa realidade? E segundo, boa vontade do Leonardo Jardim com ele? A princípio não vejo, não é nem boa vontade, assim, ele tem um sistema tático que ele mudou, quando ele tira o Dudu, quando ele tira o Gabigol, ele fortalece mais a equipe, principalmente quando está sem a bola. Tem a velocidade do Caio Jorge, do Wanderson também que chega, o Christian sai, né, vem de trás, mas faz o corredor pelo lado direito, também chega bem à frente. E o Matheus Pereira é o camisa 10, ele é um meia que articula, mas ele se torna o segundo atacante em muitos momentos. E o Leonardo Jardim não abre mão do 4-4-2 sem a bola, né? Assim mesmo o Matheus Pereira também volta para dar uma ajuda. E o Gabigol não tem a característica tática para essas funções. E o momento do Caio Jorge é melhor do que o do Gabigol. Tem mais velocidade, tem mais potência nesse momento e está resolvendo, né? Está fazendo gols, por isso ele ganha uma posição titular. Tanto é que o Gabigol entra e não entra no lugar do Caio Jorge. Parece que ele disputa a posição com o Matheus Pereira, porque ele tem entrado às vezes nessa função, né? O Matheus Pereira até continua também no jogo, mas eu vejo, pelo desenho tático do treinador, do Leonardo Jardim, as chances do Gabigol muito pequenas para ele se tornar titular. E até a minutagem que ele joga. Estou falando do Campeonato Brasileiro. Assim, nas Copas até o Gabigol teve mais chances. Mas o Cruzeiro também já não tem nem chance de classificação na Sul-Americana, né? Na Copa do Brasil, largou na frente, tem a vantagem. Então eu acho que assim... difícil para o Gabigol, ele vai ter um caminho longo. Agora, o comportamento dele tá legal, não estou vendo o Gabigol quando entra de bico, tá tentando, corre, não sei até quando, né? Porque eu no lugar dele também, né? Eu acho que assim, chega um momento que você quer mais oportunidade, você quer mais tempo. Se os caras estão resolvendo, tá arrebentando no jogo, não tem o que você reclamar. Volto a dizer, acho que no jogo de hoje, eu colocaria ele com mais tempo. Ele nem é a primeira opção para entrar no jogo. Ele é a segunda, né? Entrou o Bolasie primeiro. Então, eu acho que assim, diminuiu as chances para ele. E o treinador, no entendimento tático, vê que ele está atrás de alguns outros atletas. O curioso, eu estava lendo uma entrevista do Gabigol há pouco tempo, a coisa de uma semana, talvez um pouquinho mais do que isso, em que ele dizia, Zinho, que o Leonardo Jardim... talvez em toda a sua carreira, seja o treinador que mais o compreendeu, que ele tem uma relação frontal mais saudável. Isso ele praticamente não jogando, nunca sendo titular. Vou passar aqui rapidinho o público espetacular dessa noite lá no Mineirão, 61.106 torcedores, público de R$ 3.401.335,50, quase R$ 3,5 milhões de reais. O Cruzeiro
que agora ocupa a terceira colocação, tem 17 pontos no Brasileiro, está a 5 pontos do Palmeiras. O Palmeiras tem 22, o Flamengo 4 pontos a menos, 18, só um a mais do que o Cruzeiro. O Atlético está em nono lugar com 13 pontos, portanto 4 pontos a menos do que o seu rival. O Cruzeiro, Nezinho, não tem a Sul-Americana mais pela frente, como você acabou de dizer, só tem mais uma partida para cumprir tabela, pode colocar o time Z e vai disputar, além do Brasileiro, somente a Copa do Brasil. E, na comparação com os times que estão na ponta de cima da tabela, o Palmeiras e o Flamengo, não terá o Super Mundial. Eu acho que, dependendo da maneira que o Cruzeiro aproveitar este período, pode realmente ser candidato no segundo semestre de 2025 ao título nacional. E provavelmente vai ter contratação, né? Nessa próxima janela vai ter. Saiu o Dudu, provavelmente vai ter uma reposição, né? Então, eu acho que há uma reclamação, excesso de jogos, muitos jogos, os jogadores não conseguem se recuperar de um jogo para o outro. Isso acontece mesmo. Então, pensando que fisicamente você tem uma competição a menos, você tem um elenco com peça de reposição. Hoje, o Cruzeiro já tem, dá para mexer, né? Pensando em Copa do Brasil, pensando no Brasileirão, como você está nessas competições. É claro que a Copa do Brasil é mata-mata, você acaba priorizando, mas acho que o Cruzeiro ainda mais, acredito eu, que vai chegar mais jogadores, ou jogador. Então, eu acho que o Cruzeiro pode sim. Eu não esperava, vou ser bem sincero, quando eu vi as contratações, muita badalação, muito oba-oba, e eu olhava para as contratações, principalmente as mais badaladas, jogadores de nome, jogadores com currículo, jogadores com títulos, mas com uma certa idade e no momento de baixa, porque nenhum deles era titular absoluto nas suas equipes, né? Especificamente Dudu e Gabigol. Não viviam um grande momento. Então, e quem era o treinador? Sai treinador, vem outro, fica um interino. Então, eu fiquei pessimista. Mas chega o Leonardo Jardim e ele mexe nessa estrutura do time e ele tem a personalidade de barrar os caras cascudos, as grandes estrelas, para priorizar o conjunto. O Cruzeiro melhora. Tanto é que estava brigando aí para, até dependendo do resultado de Cruzeiro, de Flamengo, de Palmeiras, de Bragantino. Palmeiras enfrentou o Bragantino. Mas poderia até brigar ali para tentar ser líder, segundo lugar. Subiu na tabela. Então, assim, eu acho que com essa parada, até o final aí, pontuando, indo bem, vai enfrentar um confronto direto contra o Palmeiras no Mineirão, antes do Super Mundial. Então o Cruzeiro pode pensar sim em brigar pela parte de cima da tabela. Não coloco ele hoje, Plihal, como o favorito para ganhar o título. Mas eu já tenho uma expectativa melhor. Já melhorou. Então, pelo menos brigar na parte de cima, nesse G4, acho que tem elenco, tem time, tem treinador e torcida nem se fala, né? Que a torcida do Cruzeiro é maravilhosa. O Cruzeiro acabou ultrapassando o Bragantino, porque o Bragantino não pontuou nessa rodada. O Cruzeiro fez um pontinho, os dois têm o mesmo número de pontos, 17. No saldo de gols, o Cruzeiro tem 3 a mais do que o Braga, derrotado essa noite lá em Bragança Paulista pelo líder Palmeiras. O Cruzeiro tem 6 de saldo, o Bragantino 3. Tudo ainda, claro, muito parelho. Estamos vivendo já vivemos, né? Porque a rodada está encerrada, a 9ª rodada do Brasileirão. O Zinho estava atento ao jogo de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. É isso aí, pessoal. Cruzeiro e Atlético empataram de 0-0 na noite desse domingo, dia 18, pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a presença apenas dos cruzeirenses no Mineirão e em Belo Horizonte, a equipe celeste dominou o clássico do começo ao fim, mas o placar seguiu inalterado. O volante Lucas Romero retornou ao time celeste após cumprir suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. De resto, Leonardo Jardim enviou a campo o mesmo time que goleou o Leão da Ilha na última rodada. O técnico Leonardo Jardim já teve um desfalque certo para o jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza no próximo domingo, dia 25, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-atacante Matheus Pereira não poderá atuar por ter levado o 3º cartão amarelo no clássico contra o Atlético.
Com o resultado, o Cruzeiro sobe uma posição e com 17 pontos termina a nona rodada em terceiro no Brasileirão. O Atlético, por sua vez, foi a 13 pontos e encerra a rodada em 10º lugar. Vou ficando por aqui, mas já deixe seus comentários, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!